Hello, bom dia. Bom dia, gente. Cadê vocês? Começando mais uma semana, segunda-feira linda. Bom dia. Bom dia, dona Iraídes. A senhora foi a primeira hoje a entrar, maravilha. Tá aí a Conceição, a Betânia, a Laudeci, o Ricardo, Mariane, bom dia para todos. Bom dia, grande Ricardo, Albertinha, Deus abençoe. Conceição já tá dando boa tarde, né, aí na Itália. Lorena, bom dia. Bom dia, Antônia. Bom dia, Soares, tudo bem? Maravilha, gente. Estamos começando o nosso estudo de Gênesis. Agora já no capítulo 28. Vou até colocar aqui já nos comentários, enquanto o pessoal está entrando, o texto que a gente vai ler. O 28, do 10 ao 22. Deixa eu colocar aqui. Gênesis 28, do 10 ao 22. 22. Isso. Fixando. Maravilha, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia para Vera, para Anita, Leandro. Bom dia, seu Valdir. Bom dia, Ulane. Dona Nájila. Ai, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Bom dia para todos. Maravilha. Ontem tivemos o nosso segundo culto experimental de presença, né? Lá na igreja. A gente está sentindo, ver como é que tá, e tá dando muito certo, graças a Deus, as pessoas respeitando o distanciamento, as medidas de higiene, limpeza e distanciamento também. Então tem dado certo, graças a Deus. Acho que nós vamos entrar agosto agora com os nossos cultos presenciais, ainda mantendo apenas o culto da manhã, 10h30 da manhã. Mas a gente dá notícia disso, para quem mora em Fortaleza e está dentro daquele limite das idades lá, vai poder participar conosco. Se você não pôde estar ou não acompanhou a transmissão, agora de manhã você consegue ouvir a mensagem que eu preguei ontem sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. O título foi A Bondade de Deus e as Três Entregas. Ficou curioso, curiosa? Vai lá e assiste, ok? Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos lá, então. Bom dia, Ana. Estou te vendo aí também. Giovana, Cris, Nádila. Bom dia, gente. Eu estou, então, como diz aí no comentário, Gênesis capítulo 28. Vou começar a ler agora, a partir do verso 10, o sonho deste patriarca Jacó, num lugar que ele vai chamar de Betel. Vamos lá. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, pois o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo,
prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Deus querido, abençoa a nossa leitura desse texto hoje, abençoa o nosso entendimento dele e que a tua voz nos alcance, Senhor. Que neste início de semana sejamos visitados pela tua presença que nos instrui, que nos ensina, que nos desafia e que nos move. Nós oramos agradecidos e esperançosos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amém. Deixa eu comentar então com você esse texto que nós lemos. Gênesis capítulo 28. Ele está falando agora do patriarca Jacó. Vamos lembrar um pouquinho, o Jacó, cujo nome significava traiçoeiro, aquele que age de maneira traiçoeira. Esse Jacó tinha passado a perna no irmão Esaú. O Esaú ficou sabendo da trairagem, né, como diz aqui no Nordeste, do Jacó. Diz o texto logo anterior a esse que a gente leu, que ele se enche de rancor e ódio, promete que vai matar o irmão. A mãe que prefere o filho Jacó, diz para ele fugir e ir para a casa dos parentes dela, para que ele então encontre uma mulher, se case e dê um tempo fora. Aquela história assim, ó, vai lá baixar a poeira. É uma baixada de poeira que dura aí mais de 20 anos. Eu sei que ele vai-se embora, e quando ele vai embora, ele segue na direção da Mesopotâmia, na direção da região de Harã, onde havia a família dos descendentes de Naor. Naor era irmão de Abraão, o Jacó era neto de Abraão. Então, quem Jacó vai procurar é gente da sua própria família, talvez uma prima de segundo grau, exatamente o que ele encontra aqui. Pois bem, o Jacó então está em fuga, está na direção da Mesopotâmia, na região de Harã. E ele dorme, pega uma pedra, coloca como apoio da cabeça e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê a tal da escada que é apoiada na terra, mas que o topo alcança os céus e os anjos de Deus sobem e descem, está aqui no verso 12. Esse é um texto muito misterioso. O que significa essa escada? Não sei. Eu já ouvi um rabino que estuda esse texto muito antes de nós cristãos. A tradição judaica estuda o Pentateuco, Gênesis está dentro do Pentateuco, e eu já ouvi gente da tradição judaica dizendo que essa escada era um símbolo da consciência de Jacó, que vivia atormentado entre as escolhas certas que havia feito, mas as muitas outras erradas que também havia feito, então essa coisa do anjo subir e descer, enfim, muita especulação. Fato é que Deus aparece ao lado dele, neste sonho, visão, seja o que for, e diz algo importante. Então a gente precisa ler aqui no verso 13 o que é que Deus diz para Jacó. Você precisa antes lembrar que o Jacó havia saído da casa de seu pai Isaque com a bênção que pertencia a Esaú. O Jacó foi lá de maneira traiçoeira, falamos isso no nosso encontro passado, e roubou a bênção que era de Esaú. O pai Isaque pergunta: Esaú, é você mesmo que está aqui? O homem já estava cego, meio senil. E o Jacó diz: sim, sou eu, Esaú. A gente estudou um pouco essa coisa de quando a gente quer ser outra pessoa. E o personagem bíblico aqui, Jacó, queria ser o Esaú e queria ter o que o Esaú tinha, né? É a raiz da inveja, você almejar o que o outro tem e no final das contas almejar ser quem o outro é. Então o Jacó é esse sujeito. E aí ele foge com a bênção que pertencia a Esaú. E aí então Deus chega do lado dele, capítulo 13, e diz assim, vou ler bem rápido porque eu preciso que você me diga onde você já ouviu isso antes. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado, ele ainda estava em Canaã. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Onde é que você já ouviu isso? Como eu não posso te ouvir, e não vai dar tempo de eu ficar esperando você digitar aí, mas vamos concordar. Isso foi o que Deus prometeu a Abraão. Depois foi a promessa que, repetidas vezes feita a Abraão, ele faz também agora a Isaque.
Não faz para Ismael, o primeiro filho de Abraão, faz para o Isaque. E agora está fazendo a mesma promessa para o Jacó. Não faz para o Esaú, o primeiro filho, faz para o Jacó. O que é que está acontecendo aqui? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, camarada, você está fugindo aí da casa do seu pai porque você roubou uma bênção que pertence ao seu irmão, mas a sua bênção não é aquela. Se a gente lembrar, eu preguei sobre isso um dia desse lá na igreja. Se você recordar, a bênção que o Isaque, o pai, derrama sobre Jacó, pensando que era Esaú, é uma bênção que tem a ver com poder e riquezas. Você será um povo forte, você multiplicará suas terras e riquezas e seu patrimônio, nações te servirão. A bênção do Jacó não era essa era a bênção do Esaú, mas era a que o Jacó queria. Então ele rouba esta bênção e sai agarrado com ela, simbolicamente, claro. Mas aqui no meio do caminho é como se Deus estivesse iniciando um processo que vai culminar mais lá na frente, a gente vai chegar lá, não hoje, mas um processo de resgatar para Jacó a verdadeira identidade dele e a verdadeira bênção que lhe pertencia. Ele estava com a bênção que não era dele. Então Deus chega aqui e meio que lembra: camarada, tu tá fugindo aí com uma bênção que não te pertence, que é do teu irmão, mas eu quero te lembrar aqui qual é a bênção que tem teu nome escrito aqui. É a mesma de Abraão e a mesma de Isaque. É uma bênção que não tem a ver com poder e riquezas, tem a ver com terra e descendência. Multiplicarei o número dos teus filhos, a tua descendência, e te abençoarei, você e esta descendência, e te darei esta terra que você hoje está deitado. Então Deus está reafinando a sintonia aí do Jacó, que queria ser outra pessoa e ter algo que não lhe pertencia. Deus diz: não, cara, você não é para ser o Esaú e ter o que o Esaú tem. Você é para ser o Jacó, é desse jeito aí mesmo que eu vou te usar. E a bênção que eu tenho sobre você é a mesma que eu já dei para o seu avô e para o seu pai. Então o texto continua. E aí, gente, a gente chega aqui no verso 15 e no final desta bênção que Deus está derramando para o Jacó, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó: não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que bonito isso, ó. Lá na frente, quando Jacó vai se encontrar de novo com o anjo do Senhor, esse aqui ele dá o nome do lugar de Betel. Lá na frente ele vai dar o nome de Peniel, é aquele outro encontro do anjo, que ele luta com o anjo. Talvez você se lembre desse encontro. O Jacó fala para ele o seguinte, o anjo diz assim: eu tenho que ir porque o dia já está raiando. É um texto também riquíssimo de simbolismos, é a presença de Deus dizendo: eu tenho que ir. Aí o Jacó diz: eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Só que aqui, antes desse encontro em Peniel, nesse encontro aqui chamado Betel, olha que bonito, é Deus quem já está dizendo o seguinte: eu não o deixarei enquanto não fizer eu o que lhe prometi. Eu acho lindo isso, porque quando a gente coloca junto com o que este Jacó vai dizer para Deus lá na frente em Peniel, né, numa mesma viagem, só que anos depois, quando ele está agora prestes a encontrar com seu irmão Esaú, no cúmulo da ansiedade, ele diz assim: Deus, eu não te deixarei ir desse encontro enquanto o Senhor não derramar uma bênção sobre mim. Só que anos antes, olha o que é que Deus tinha dito para ele aqui, eu não tinha me atentado para isso. Deus é quem diz: eu não vou te deixar enquanto eu não fizer o que lhe prometi. Está aqui no verso 15. Então é lindo porque às vezes a gente se coloca diante do Senhor dizendo assim: Deus, me abençoa, faz o que eu estou lhe pedindo, vem em meu socorro. Só que muito antes da gente pedir, disse Jesus que o nosso Pai Celestial já sabe de tudo o que precisamos. Então antes que a gente pedir que Deus nos abençoe, ele está dizendo aqui, ó: não te deixarei enquanto eu não fizer o que eu já lhe prometi. Então já tem uma promessa de Deus, querido. Já tem uma promessa certeira deste Deus que diz: fica tranquilo porque eu não vou te deixar antes de cumprir tudo o que eu já tenho programado para ti. Amém, gente? É muito conforto isso, não é? E o próximo verso está aqui no verso 16, quando Jacó acorda. Ele acorda do sonho. Ele estava indo em direção a Harã, fugindo de seu irmão, e ele para dormir e tem esse sonho maluco, mas extremamente reconfortante. E quando ele acorda, olha o que é que ele diz: sem dúvida,
o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E isso tem muito a ver com a nossa caminhada pela vida. Quantas e quantas vezes a gente passa por situações difíceis, lugares escuros da nossa história, e sem que a gente soubesse, Deus já estava ali. A gente clama, às vezes a gente sente como se ali Deus não estivesse, a gente se sente sozinho, desamparado. Mas o Jacó que acorda desse sonho e diz assim, puxa, quando eu fui dormir aqui, que eu peguei essa pedra e encostei, eu não tinha ideia de quem já estava aqui neste lugar me esperando. Quando eu cheguei aqui para me encostar, porque o corpo cansou da caminhada, neste deserto de Canaã, eu vinha fugindo do meu irmão e Deus estava aqui e eu não me percebi. Às vezes a gente passa até por um culto na igreja, por uma missa, seja lá onde for. Às vezes você tem um tempo onde supostamente seria um tempo para você encontrar Deus num momento de intimidade. Mas às vezes você está com a cabeça tão distraída em outro lugar ou tão preocupada com outras demandas que Deus está naquele lugar e você não se percebe. E tem gente que passa dias, semanas, meses e não percebe a ação de Deus ao redor dela. Então, que esse susto que o Jacó tomou nos pegue de surpresa aqui hoje também nessa plena segunda-feira, para a gente... Voltou? Parece que deu uma travadinha, né? Voltou agora? Dá um ok aí para mim. Dá um ok aí se você tá me ouvindo bem. Vai lá, vou esperar você me dizer. Oi. Oi, estamos juntos? Joia. Então vou ficar aqui no 4G. Parece que a internet está ruim aqui, mas ok. Então vamos lá. Que este susto que o Jacó levou, sem dúvida Deus estava aqui, eu não tinha percebido, sirva de lição para mim e para você. Que Deus nos dê. Voltou. Que Deus nos dê esse santo susto e nos faça lembrar que ao nosso redor o Senhor está. Que Ele está sempre agindo e que a gente não pode perder de vista a sua presença e a sua promessa junto conosco. Amém, gente? Vamos fechar, vamos terminar no verso de número 20. Jacó fez um voto ao Senhor. E aí aqui, pessoal, tem algo estranho, porque se você prestar atenção, Jacó acabou de ouvir a promessa que Deus fizera a Abraão e Isaque sendo repetida para ele. Jacó acabou de constatar que Deus estava naquele lugar e que havia dito que não o deixaria enquanto não cumprisse o que lhe havia prometido. Tendo ouvido tudo isso e percebido tudo isso, olha só o que o Jacó diz aqui no verso 20. Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, como assim? E levar-me de volta em segurança para a casa de meu pai? Como assim? Deus já não havia prometido isso? Ele não tinha percebido isso ainda? Ele diz, então, aqui é que dá um nó na cabeça. Ele diz, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus? Peraí, já não era? Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário. Esquisito isso. Peraí, o Senhor será o meu Deus? Eu achava que Deus já era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas calma, deixa eu te explicar isso. Se você lembrar, a narrativa bíblica está neste momento aqui, no período que a gente chama de período dos patriarcas, que começa no capítulo 12, onde Abraão entra em cena, e vai até o capítulo 50, no final da história de José do Egito, onde acaba o livro do Gênesis. Depois sai do período dos patriarcas e começa o período do Êxodo no Egito, é o segundo livro. No período dos patriarcas, pessoal, a gente às vezes não atenta para isso. Deus está se revelando como o Deus de Israel. Ele chama Abraão, diz que vai fazer de Abraão uma nação, diz que vai fazer dessa nação bênção para todas as nações. Aí ele se revela para Abraão dizendo, eu sou o Deus que te tirou da casa da tua parentela e vou fazer de você
uma nação próspera. Aí ele se revela para Isaac, dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, que vai fazer de você a nação próspera que eu prometi para ele. Aí ele se revela aqui para Jacó agora, dizendo: eu sou o Deus de seu avô Abraão, do seu pai Isaac, e vou continuar essa missão através de você. Deus está se revelando para eles, Deus está constituindo Deus está cumprindo esta promessa e constituindo este povo hebreu para ser esta nação abençoada e abençoadora chamada de Israel. Então aqui Jacó ainda não sabia muito bem. Por isso ele está dizendo aqui, se esse Deus estiver comigo, então ele será o meu Deus. Se ele cumprir isso que ele está me prometendo, então eu vou pagar o dízimo como quem se submete ao Deus em quem crê e a quem serve. Então nós estamos vendo aqui que o Jacó faz um voto ao Senhor. E ele pega esta pedra na qual ele deitou com a sua coluna, derrama óleo, era um gesto de oferecimento de culto, e ele coloca esta pedra como um altar na presença de Deus. O que eu quero ensinar para você hoje? Esse tem sido um grande ensinamento para mim também. É que, olha só, nessa narrativa toda nós estamos vendo o Jacó trilhando uma jornada. Ele está indo de Canaã para Harã, para fugir do seu irmão irado e para encontrar uma mulher para casar na casa da família da sua mãe. Então ele está numa jornada, e nesta jornada, que é um misto de esperança pela mulher que ele vai encontrar, mas de amargura e rancor pela ofensa que ele deixou para trás, esse é o retrato das nossas jornadas. A gente acomoda na história das nossas vidas esse vai e vem de emoções, ora esperançosas, ora rancorosas e amargas. Então o Jacó, nesse capítulo 28 aqui, ele está tipificando esse tipo de jornada que a gente assume o tempo inteiro nas nossas vidas. Então ele está numa trajetória. Nessa trajetória ele tem um encontro inesperado. Eu digo que é inesperado porque ele não estava atento, ele dorme. No que ele dorme, ele sonha e tem a ratificação de uma promessa tremenda sobre ele. Aí quando ele acorda, ele exclama aqui o importante verso 16, quando ele diz: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Então, nesta trajetória que é nossa também, nesse vai e vem de erros e acertos, na história da nossa vida que a gente trilha, a gente é chamado a lembrar que Deus está conosco. E Deus está no lugar onde a gente põe a planta dos nossos pés. Deus está aqui agora, aí, na tua casa. Deus está com você, e não é porque você está fazendo um devocional bíblico agora, não. É porque Ele te ama, é porque Ele conquistou o teu coração através do sangue do Cordeiro. Então, Deus está conosco, e essa certeza constituiu para Jacó um marco espiritual na vida dele. E esse é o ponto que eu queria concluir aqui agora. No verso 20, quando diz que Jacó faz um voto, ele está ensinando para mim e para você o quão importante é que nesses momentos, nessa trajetória das nossas vidas, cheia de erros e acertos, quando a gente para e diz: Deus estava aqui, Deus me socorreu nesse momento, Deus chegou junto, Deus está aqui, eu não tinha percebido ainda. Nos momentos em que esse acordar espiritual acontece, estabeleça um marco. O Jacó pega a pedra, finca na terra, derrama o óleo por cima, aquilo era um gesto de culto, e ele oferece o culto e dá um nome para aquele lugar. Antes o lugar se chamava Luz, é o que diz aqui no verso de número 19, e agora vai se chamar Betel, que significa do hebraico Bait El, que é casa de Deus. Então, na trajetória da tua vida e da minha vida, não deixe de estabelecer marcos. Talvez, gente, um caderninho de oração. Escreva lá um dia que você entender que Deus agiu poderosamente, de maneira inequívoca, você percebeu a presença de Deus na sua história. Abre um caderninho, registra lá. Faz um registro, grava um áudio, manda um vídeo para alguém dizendo: olha, esse dia eu não posso esquecer, guarda esse vídeo aí, eu vou guardar esse vídeo. Para mim funciona melhor com escrita mesmo, eu escrevo e registro. Esse foi o meu Betel, o momento em que eu achei que eu estivesse desamparado, mas de repente eu olhei e percebi que era a casa de Deus, a presença de Deus na sua casa, em mim e ao meu redor. Esse Deus que age
quando age, precisa imprimir marcas perpétuas no nosso coração e na nossa memória. Esse é o marco. Jacó fez esse voto para lembrar deste marco importante na sua história. Amém, queridos? Amém. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Temos ainda 5 minutinhos. Vamos nos colocar na presença desse Deus que está aqui. Amém. Deus querido, obrigado por essa mensagem de hoje. Obrigado por esse devocional. Obrigado pela tua paz que nos alcança quando nós sabemos que, seja qual for a situação, o Senhor está presente. Louvamos o nome de Jesus e por isso oramos por cura daqueles que estão enfermos, por cura emocional daqueles que estão se sentindo sós, desamparados, desiludidos, deprimidos. Eu te peço, Senhor, que esta tua cura integral alcance quem está participando agora dessa live. Alcance, Deus, aqueles por quem temos orado, nomes que estão sendo citados agora diante do Senhor, que a cura do Senhor os alcance. E que à luz dessa palavra que estudamos hoje, possamos nos lembrar sempre desses momentos inequívocos onde o Senhor agiu e continua agindo, porque isso é uma promessa e uma esperança de que tu continuarás agindo. Oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, pessoal. Deu aí uns probleminhas na internet, mas eu vou tentar salvar. Acho que vai dar certo, em nome de Jesus. E esta live vai ficar salva tanto no IGTV como no YouTube da igreja, ok? Um beijo grande, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.